Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Uli e esse é o nosso curso de Introdução à Programação, um curso que foi pensado para pessoas que estão começando na área de desenvolvimento de sistema ou até mesmo aquelas pessoas que estão migrando, né, ou pensando em migrar de carreira e estão procurando por um conteúdo para ter a base da programação. Então, se você chegou aqui e você achou essa aula isoladamente, né? Eu te convido a assistir às outras aulas. Eu coloquei o link da playlist aqui na descrição e lá você encontra desde o início ali, a gente partindo do zero de como é a lógica de programação e como que isso é importante para a programação, e ali você vai aprender conceito a conceito, passo a passo, o que vai ajudar muito. E se você chegou até aqui, parabéns, a gente já está fazendo coisas muito legais. A gente já aprendeu a declarar variáveis, a gente já aprendeu comandos de decisões, a gente já sabe 2 comandos de decisões mega importantes e que vai ser muito utilizado aí na sua carreira. Enfim, e hoje a gente vai aprender uma coisa poderosa, legal pra caramba, que é o for, são os laços de repetição. Então, sem mais delongas, bora pra lá. Compartilhando aqui minha tela com vocês. O laço de repetição, tá? No nosso português a gente pode traduzir para, né? Que é o para alguma coisa. E aí a gente tem a seguinte estrutura, tá? Eu vou ter uma inicialização, tá? De um contador, então eu vou ter uma inicialização aqui. Depois eu vou ter uma condição para que aquilo seja executado e depois eu vou ter uma finalização ou uma ação final ali, né? Que geralmente aí a gente já vai dar uma olhadinha nisso. Finalização. E aí, para isso, né? Para essa inicialização, condição e finalização, eu quero que execute alguma coisa. Execute alguma coisa. Que aí pode ser emitir uma mensagem, fazer algum cálculo, enfim. Eu vou pedir para o computador executar alguma coisa. Nesse momento a gente vai pedir para o computador imprimir alguma coisa na tela, tá? E em JavaScript, né, a gente tem o para, que em inglês é o for, e em JavaScript é o for. E o for ficaria mais ou menos assim. A mesma coisa, né? Inicialização, condição e finalização. Então eu teria aqui, né, uma declaração. A gente já viu inicialização, né, que nada mais é do que uma declaração de variável. Então imagina ali que eu tenho um contador. E aí eu inicializo ele com valor. Lembra que a gente atribuía valor com um sinal de igual só, né? Igual a gente fez para trocar o nome do Luke para Leia, trocar a idade, enfim. E aqui eu vou começar com 1. E eu vou criar uma condição. Olha, esse executar alguma coisa, eu só quero que você execute se o valor do contador for menor do que 5, por exemplo. Então, enquanto o contador for menor que 5, você vai fazer. Se mudar alguma coisa aqui e não for mais, você deixa de fazer, ok, computador? Beleza, mas olha, aqui eu comecei com 1 e aqui eu tô falando, se ele for menor que 5. Espera aí, 1 sempre vai ser menor que 5. Então, por isso é mega importante ter a minha finalização, que eu vou falar assim, olha, então cada vez que você executar aquilo que eu te pedi, você vai fazer isso aqui, ó, que basicamente é contador. Eu quero que você pegue o valor que você tem atualmente e coloca mais 1. Soma mais 1 aqui. E aqui não tem ponto e vírgula. Eu vou fechar o meu parênteses aqui. Deixa eu pular uma linha para isso aqui ficar mais bonitinho. Não ficou muito. Deixa eu diminuir a fonte aqui. Programando em Excel, né? E aqui, então, eu vou colocar e fechar aqui as minhas chaves e vou pedir para executar alguma coisa. Tá? Isso aqui é um PowerPoint, enfim, não vai rodar nada aqui, né? E aí o que vai acontecer aqui? Vai começar o contador com 1, né? Ele vai começar com 1 aqui. E aí o 1 ele é menor que 5? Ele é. Então o que vai acontecer? Ele vai executar alguma coisa que eu pedi. E aí em seguida ele vai pegar esse valor do contador e vai pegar o próprio valor do contador e somar 1 para atualizar o valor. Então o contador vai passar a ter o valor de 2. Olha lá. E aí ele vai comparar de novo. Contador é menor que 5? 2 é menor que 5. Então o que ele vai fazer? Ele vai executar. Eu não vou precisar, né? E aí depois ele vai para 3. Essa setinha aqui é mais bonita. Eu não vou precisar, né? E 1 por 1, acho que você já pegou a ideia. O que vai acontecer quando ele chegar aqui
em 4, ele vai ter aqui, ó, ele vai executar alguma coisa, porque o 4 ele é menor que 5, né? Ele ainda atende essa condição aqui. E aí ele vai atualizar para 5. E aí o que vai acontecer? Quando ele for 5, ele vai ter a condição. E aí 5 é menor que 5? Não. 5 é igual a 5, não é menor. Lembra que eu não tenho menor igual, é só menor. Então aqui ele vai parar de executar e ele vai sair do for, que é isso aqui, ó, esse aqui é o for. Então ele vai executar o que está depois do for. Ele ficou, enquanto isso aqui era verdade, ele ficou só executando isso aqui, ele ficou em looping, tá? E aí quando chegou no 5, ele acabou, tá? Ele acabou aqui e parou. Beleza, vamos dar uma olhada nisso aqui lá no JavaScript. Então vamos ver agora isso no JavaScript. Eu vou copiar isso aqui, né, essa estrutura. Vou colocar ela aqui. Aqui, ok, né? Ele ficou bem comprido aqui essa minha informação, mas basicamente eu tenho aqui, né, a declaração da variável, aliás, né, inicialização. Aqui eu vou ter uma condição e aqui eu vou ter a minha finalização. E aqui no executa, vamos colocar aqui uma mensagem, né? console.log. Vou colocar aqui, olha eu de novo, ou estou em looping. Estou em looping, que é exatamente isso, né? Essa parte aqui. E aqui no final, quando ele sair desse looping, eu vou colocar aqui, ó, final próximo. Aliás, né, não é o final do looping. Aqui eu já comecei fora do looping. Então eu vou colocar aqui fora do looping. Então basicamente o que vai acontecer? Quando o código chegar aqui, né, quando o compilador chegar aqui e for ler essa instrução, ele vai ver quanto que começa aqui, né, minha inicialização, vai ficar nessa condição aqui, enquanto isso for verdadeiro, vai ficar executando isso aqui. E toda vez que executar, vai usar essa finalização, que está pegando o valor da variável e atualizando, né, com a soma, né, do próprio valor da variável mais 1. Então está incrementando 1. Tá? Vamos ver se isso funciona. Lá, funcionou. Estou em looping, estou em looping, estou em looping, né? Foram 4 vezes, que o último número antes de 5, né? Falando de números inteiros, é o 4. Então ele foi aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes e saiu do looping. Beleza. Antes da gente prosseguir, vamos dar uma melhorada na escrita desse for, tá? Então aqui, ó, eu tenho o contador, né, que está fazendo essa sominha, mas dá para simplificar o jeito de escrever essa soma, né? Porque na verdade eu estou atualizando o valor da variável com mais 1. Então eu posso simplesmente pegar aqui, ó, contador, e colocar um pós-incremento. Colocando 2 sinaizinhos de mais depois de uma variável do tipo inteiro, ele vai atualizar o valor da variável com o valor dele mesmo mais 1. Ou seja, se for 0 vai se transformar em 1, se for 1 vai se transformar em 2 e por aí vai. Isso vai fazer com que isso aqui não seja um looping infinito. Por quê? Se toda vez que eu executo esse valor ele é atualizado com mais 1, em algum momento essa condição vai ser falsa. Se essa condição nunca for falsa, o que vai acontecer? Eu vou ficar eternamente em looping. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver, ó. Vamos ver se o JavaScript vai deixar eu fazer isso, viu? Eu não estou atualizando o valor da variável. Ó. Aqui ele contou, né? 1, 2, 3, 4 e... Opa, acabou. Vamos ver o que acontece. Ó, estou em looping, estou em looping, estou em looping. Por quê? Como eu não estou atualizando o contador, o contador, isso aqui nunca vai ser falso, porque isso aqui sempre é 1 e 1 sempre vai ser menor que 5, né? Então, se esse valor aqui não variar, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ficar em um looping infinito. Isso aqui nunca vai acabar, a não ser que a gente desligue o computador, né? Mas ele vai ficar executando, porque isso aqui nunca é falso. Ele vai ficar sempre preso ali, ó. Ele nunca vai executar essa segunda parte do meu trecho. Então aqui eu vou ter que forçar o meu sistema a parar. Então eu vou dar um stop aqui. Ele parou, né? Porque eu falei, ó, para de ler meu código que deu ruim. E aí eu vou agora adicionar o meu pós-incremento, que é o que vai fazer com que essa condição torne o meu laço de repetição controlável, tá? E agora sim tudo voltou ao normal. Beleza, então a gente aprendeu agora a importância
disso aqui, tá? E às vezes, se tiver um comportamento assim de um loop infinito, a gente dá uma olhada lá para ver se a gente não está cometendo esse tipo de coisa. Beleza. Outra maneira de simplificar, a gente geralmente quando escreve um for, independente da linguagem, tá? A maneira mais comum é, ao invés de criar uma variável com esse nome extenso, colocar apenas o i. Esse i é de índice, né? Ou em inglês index, que a gente vai ver depois na aula de arrays, né? O que é esse índice, né? Por que a gente usa então aqui, né? E aí na próxima aula a gente já vai falar um pouquinho de array. E aqui então, ó, só para incrementar um pouquinho aqui o nosso exemplo, eu vou colocar o contador ao lado para vocês verem como que isso está acontecendo. Então, cada vez que tiver essa interação, o valor do i ele vai ser alterado, porque tem essa finalização, e aí vai acontecer igual a gente viu aqui, né? Executa e atualiza para 2, executa e atualiza para 3, até que não seja mais verdadeiro. E beleza, foi isso que aconteceu. Ele contou 1, 2, 3, 4 e saiu do looping, tá? Porque agora a gente colocou uma condição que em algum momento ela vai ser falsa. Beleza. Agora eu vou dar um stop aqui, né? Vou dar um stop assim, né? Vou comentar aqui. E a gente vai aprender um conceito aqui matemático bem bacaninha, que é o resto da divisão. Então, basicamente, tá? Quando eu divido um número e ele é divisível por outro número, é aquela continha de divisão, né? Eu não preciso emprestar, então eu não preciso ter vírgula. O que tem de depois dessa vírgula a gente chama de resto de divisão, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, se eu dividir 2 por 2, vai dar 1, não tem vírgula aqui. Se eu pegar o 3 e dividir o número 3 por 2, ele vai ser 1,5, tem um restinho de divisão. Se eu pegar o 4 e dividir por 2, ele vai ser o quê? 2. Se eu pegar o 5 e dividir por 2, ele vai ser o quê? 2,5, ou seja, ele tem resto de divisão. Legal. Aqui então, o que a gente percebeu aqui? Ó, 2 dividido por 2 não tem, 3 dividido por 2 não... Aliás, 3 dividido por 2 tem resto de divisão, 4 não tem, 5 tem. Quase que eu estou falando assim, ó, 2 par, ímpar, 5, desculpa, 2 par, 3 ímpar, 4 par, 5 ímpar. Então, sempre que tem resto de divisão, esse número é um número ímpar. Poxa, legal. Vamos ver se é verdade, né? Então, aqui, ó, eu vou ter... Aliás, a gente já viu que é verdade, né? A gente estava ali com a calculadora. Mas vamos fazer aqui a nossa continha. E aí eu vou pegar, então, um número. Vou pegar aqui, primeiro declarar uma variável número. E eu vou colocar aqui esse número, vamos inicializar ele com 2. E aqui eu vou fazer então 2. Para fazer a divisão em JavaScript, eu vou usar a barra, tá? Essa barrinha aqui. E fazer dividido por 2 então. Na verdade é um número, né? A gente vai fazer um número dividido por 2. Qual que é o resultado disso? Vamos colocar aqui no console. .log. Eu vou colocar então continha. Aliás, resultado, né? Melhor. Aí eu vou colocar esse resultado aqui, que vai exibir aquilo que eu vi na calculadora. Então o computador ele consegue fazer esses cálculos, tá? Então aqui ele deu, né, 2 dividido por 2 é 1. Se fosse 4, vai ser 2. Se for 3, vai ser 1,5. Tá, beleza. Com isso aqui eu já consigo ver o resultado. Mas, lembra que eu estava fazendo, né? Agora eu vou tentar fazer isso no sistema, para ele ver, né? Se é par, ímpar. Beleza. Como que eu vou fazer isso, né? Aqui eu tenho, né, a vírgula, enfim. Mas tem uma maneira mais simples para eu saber se um número é par ou não. Eu vou usar o quê? Uma porcentagem aqui, que eu vou pegar o módulo da divisão, tá? Em algumas linguagens você vai usar a palavra mod, de módulo, e aqui no JavaScript a gente usa a porcentagem. O que vai acontecer quando eu usar o módulo? Se eu tiver um número que é divisível por quem está depois do módulo aqui, se isso aqui for divisível por 2, ele vai me retornar 0. Se ele não for, ele vai me retornar algum outro resultado diferente de 0, tá? Então, ó, no caso do 3, retornou o 1.
Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o 4. O 4 tem que retornar 0, porque ele é divisível por 2, então ele é par. Legal. Se eu pegar aqui o 5, ele vai me retornar 1. Ou seja, todo número, né, que o módulo de divisão por 2 tiver alguma coisa diferente de 0, eu tenho um número ímpar. Poxa, legal. E o que eu posso fazer com isso, né? Vamos voltar ao nosso for aqui. Eu vou tirar isso aqui daqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente agora, nesse looping aqui, eu vou querer exibir sempre que um número ele for ímpar ou par. Então eu vou exibir o número e depois vou falar se ele é par ou ímpar, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar então aqui, ó, aqui dentro, né? Lembra do nosso do se, tá? O que a gente vai ver aqui, ó? Então, a gente vai usar o se dentro do for. A gente vai criar uma condição para cada item do looping, onde a gente vai fazer assim, ó, se o meu valor de i, módulo de divisão, vou colocar juntinho aqui, por 2. Se isso aqui for igual a 0, lembra, ó, agora não é uma atribuição, aqui em cima é uma atribuição, aqui é uma comparação, 2 vezes o igual. Se for igual a 0, a gente sabe que é par. Então a gente vai colocar assim, ó, console.log. E aí eu vou concatenar com a variável aqui, colocando o maisinho. Quando eu pego o número mais um número, ele faz uma soma. Quando eu pego uma variável, uma string, que é esse valor entre aspas, com qualquer outro tipo, ele vai simplesmente colocar, né? Ele vai juntar aquelas duas coisas e criar uma frase só. Então, isso aqui é par. Aqui eu só tenho duas possibilidades, né? Eu não preciso colocar um else if diferente de 0. Por quê? Ou ele é ímpar ou ele é par, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Eu vou fechar, né, na verdade aqui, aí eu vou colocar um else. A gente já está misturando, né, o for com o if. E aqui então, se ele não for par, ele vai ser ímpar. Ó, legal, já está ficando mais interessante. Então eu tenho um contador que vai de 1 a 5, vamos colocar até 10 aqui, né? E ele fala número por número se é ímpar ou par. Poxa, legal, já dá aqui para dividir, né, uma equipe de duas. Ó, você é par, você é ímpar, você é par, você é ímpar. E vamos rodar e ver se vai funcionar. 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar e enfim, ele acertou aqui todo mundo, né? Ah, se eu quiser ir até 10, então eu coloco menor igual aqui na minha condição. E aí ele já está validando, né, se é ímpar, se é par. Isso aqui é super útil, tá, pra gente, quando a gente quiser fazer essa divisão para ver se é par, se é ímpar, enfim. E aqui a gente já está misturando duas coisas, né? Aqui dentro do meu for, ó, essa estrutura do if, se eu fosse fazer isso número por número, eu teria que fazer algo do tipo, né? Fazer isso aqui para o número 1. Olha só. Fazer, talvez no console log, né, isso aqui não ficasse tão assustador. Fazer isso aqui para o 2. Fazer isso aqui para o 3. Enfim. E, inclusive, né, eu tenho variável aqui. Eu não estou usando a variável agora, né? Eu teria que atualizar aqui também, enfim. Isso aqui ia ficar, olha só, para 3 números, eu já estou aqui na linha 25. Ou seja, o for, ele é poderosíssimo e ele é muito legal. Então, basicamente, né, o for ele vai ficar percorrendo, fazendo esse looping aqui. E ele vai otimizar a escrita aqui. Então, se eu tenho que repetir alguma coisa, o for ele é muito legal, tá? E o for ele tem essa estruturinha, né, de inicialização, de condição, onde quando olha só, isso é super interessante. Quando eu sei aonde eu começo e até onde eu quero chegar, o for ele é super útil. Por exemplo, eu quero ter um looping que tem 10 iterações. O for é super legal. André, eu tenho um looping, mas eu não sei o número de interações que ele tem que ter. Aí a gente vai ver um outro recurso que a gente vai usar para isso, né? Nas próximas aulas, mas o for por enquanto já vai te ajudar muito a otimizar o seu código. Então ficamos por aqui, gente, um grande abraço e fiquem atentos porque todo dia eu estou lançando aula nova aqui no canal. Até mais!